comentou, né? Já tive a oportunidade de estar aqui com vocês. Creio que essa é a terceira ou a quarta vez, mas é a primeira no sábado, né? Normalmente eu estive aqui de quarta e domingo, né? E fico feliz de poder reencontrar vários amigos aqui, né? O Fernando, que a gente teve a oportunidade de servir ali em São Bernardo, né? Eu acho que uma das coisas que mais gosto na igreja é porque onde quer que a gente vai, nós encontramos sempre ali amigos, né? Pessoas que a gente serviu juntos, né? Pessoas de São Caetano do Sul, né? Tia Cida, professores de Santo André também que estão aqui, funcionários, e também os alunos, né? 2 ali já vão me cumprimentar, tem mais uma aqui na frente. E é muito bom a gente poder reencontrar as pessoas, é sempre muito bom estar entre irmãos. E se é bom reencontrar as pessoas aqui na igreja no sábado, imagina no céu, não é verdade? A gente poder reencontrar cada um dos nossos queridos, né? Encontrar as pessoas que a gente ama. Irmãos, nesse sábado, nesse momento de estudo da palavra de Deus, eu quero te convidar juntamente comigo, nós explorarmos um pouco mais sobre a graça do nosso Deus, a obra de transformação que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. E nós vamos juntos hoje estudar 2 textos bíblicos que apresentam aqui uma mensagem tremenda. Nós iremos passar por outros também, mas eu tenho 2 textos centrais que eu gostaria de nesta manhã estudar com vocês. Então, para começarmos, eu quero mais uma vez orar com você, pedindo a presença do Espírito Santo nesse momento, tudo bem? Então, vamos fechar os olhos, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, Senhor Jesus, nós estamos agora, ó Pai, aqui reunidos, para mais uma vez estudar a sua palavra, Pai. Pedimos, ó Deus, a presença do Santo Espírito em nosso meio, que ao abrir a palavra, Pai, nós possamos mais uma vez ouvir a sua voz, Pai. Nós possamos receber a instrução que vem do céu, e que nós possamos, ó Pai, melhor te servir, te adorar, para que nós possamos, ó Pai, desempenhar nosso papel, a nossa missão aqui nessa terra. E o Senhor nos abençoe agora, seja o nosso professor nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos começar pelo começo então, irmãos. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Existe aqui um texto que traz uma mensagem que nós nunca podemos esquecer, o propósito pelo qual nós fomos criados. Gênesis capítulo 1, lá no comecinho da Bíblia, logo após o relato dos 5 dias da criação, no 6º dia, o relato ele termina da seguinte forma, Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 27 diz, e concluo: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Existe uma mensagem, irmãos, nesse texto que nós precisamos sempre ter em mente. Eu e você, nós fomos criados com um propósito. O ser humano, ele foi criado para ser originalmente a imagem e semelhança do nosso Deus. E, irmãos, Deus, ele é um Deus que tem vários atributos, características, né? Deus, ele é bom. E ele criou criaturas que também deveriam ser boas. Deus, ele é cheio de misericórdia. E Adão e Eva também eram cheios de misericórdia. Afinal, eles eram a imagem e semelhança do seu Criador. Deus queria imprimir a sua imagem nas suas criaturas, ou seja, Adão e Eva deveriam ser uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V de Deus. Você observava, você olhava para Adão e Eva e você enxergava Deus através deles. Claro que existem atributos que são exclusivos de Deus, a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, isso são características únicas dele. Porém Deus, que é bondoso, criou criaturas que deveriam ser bondosas. Deus, que é amoroso, criou criaturas que deveriam ser amorosas. Deus, que é paciente, criou filhos que deveriam ser pacientes assim como ele. Ou seja, tudo que Deus é, Adão e Eva também eram. Todas as características de personalidade, atributos, ele compartilhou com os seus filhos. Mas nós sabemos, irmãos, que infelizmente isso foi rompido. Isso foi perdido, porque no capítulo 3, nós lemos que o pecado entrou no mundo. E assim que o pecado entra no mundo,
agora o ser humano mente. Irmãos, Deus mente? De forma nenhuma. Agora o ser humano, ele mata, no capítulo 4. E Deus mata? Homicida? De forma nenhuma. Agora o ser humano é orgulhoso. Deus é orgulhoso? De forma nenhuma. O ser humano é arrogante. O ser humano engana, mente, mata, é infiel. E essas características eu não encontro em Deus. Quando o pecado entrou neste mundo, nós perdemos, irmãos, não apenas a vida eterna, mas nós perdemos a imagem perfeita de Deus que existe em nós. Antes, Adão e Eva, como eu disse, você olhava para eles, você enxergava o reflexo do seu Criador, o reflexo do Pai. Agora, se nós fôssemos usar uma analogia de um espelho, quando eu olho para o espelho, ele está manchado, ele está sujo. Eu não enxergo mais a imagem de Deus em mim. O pecado, ele manchou isso. E Deus tinha um plano. De alguma forma, Deus queria restaurar a sua imagem nos seus filhos. E esse plano, ele entrou em ação através da obra que Cristo Jesus realizou, através da graça. E eu quero, junto com você, estudar um pouco mais sobre esse assunto, tudo bem? Vamos para o próximo texto, irmãos, Efésios capítulo 2. É ali que nós vamos concentrar a maior parte do nosso estudo. Paulo aqui faz uma exposição acerca do propósito da salvação, todo o processo da salvação. E em Efésios capítulo 2, importante nós percebermos, Paulo está falando com irmãos da igreja. Ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, ou seja, pessoas já convertidas, pessoas que já conheciam o evangelho. Mas aqui Paulo, ele quer comunicar a esses irmãos de uma mensagem que nunca pode ser esquecida. Por isso, Efésios capítulo 2 é o capítulo que resume muito bem o processo da salvação que Deus quer realizar em cada um de nós. Nós lemos da seguinte forma, Efésios 2, a partir do verso 1. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 3, no primeiro momento. A Bíblia fala o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Existem muitas informações nesses 3 versículos que Paulo apresenta para a gente. Eu quero agora trabalhar cada uma delas com você, tudo bem? Observe o seguinte: Paulo aqui apresenta o estado de uma pessoa longe de Cristo, ou o estado de uma pessoa antes de conhecer a Cristo. Observe que Paulo está falando de como aqueles irmãos viviam antes de conhecer o Evangelho. E Paulo se inclui nisso também, porque ele também um dia foi alcançado por esse Evangelho. E ele diz, todos nós andávamos, no versículo 2, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está querendo nos mostrar aqui, irmãos, é o seguinte: antes de conhecermos a Cristo Jesus, o nosso estilo de vida, ele era pautado, ele era movido, justamente para satisfazer as vontades e desejos da carne. É o que o versículo 3 diz, e Paulo se inclui nisso. Olha mais uma vez o verso 3, entre eles também nós, Paulo se inclui, todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Longe de Cristo, antes de Cristo, é assim que uma pessoa vive. Ela vive motivada apenas por satisfazer os seus desejos. E ela vive segundo o príncipe da potestade do ar. Essa expressão, irmãos, ela aparece mais uma vez em Efésios, lá no capítulo 6, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Este mundo, ele possui um príncipe, mas esse príncipe já foi julgado. Lá em João capítulo 12, no versículo 31, Jesus falou o seguinte: chegou o momento de este mundo ser julgado, e o seu príncipe será expulso. Satanás, ele perdeu essa batalha, ele perdeu o domínio sobre esse planeta.
Cristo Jesus, quando foi vitorioso na cruz, tomou de volta o domínio desse planeta. Mas sabe, irmãos, o que Paulo está querendo nos dizer aqui é o seguinte: sem Cristo, nós só andamos fazendo o que o príncipe deste mundo faz. Nós só satisfazemos as vontades, desejos que surgem naturalmente no nosso coração. E Paulo dá um nome para essas pessoas, para esse estado. 2 títulos que Paulo usa, um no versículo 3 e outro no versículo 2. Filhos da desobediência e filhos da ira. Esse era o meu estado, esse era o seu estado antes de Cristo Jesus. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência. E a Bíblia falou sobre o filho da ira, que ele satisfaz as vontades da carne, os desejos da carne, mas que vontades e desejos são esses? Vamos dar um pulinho ali em Gálatas. Você está em Efésios capítulo 1, é só você voltar 2 páginas na sua Bíblia, você vai estar em Gálatas capítulo 6 ou capítulo 5. Nós iremos ler um texto aqui, irmãos, em Gálatas capítulo 5, que vai nos dar uma luz melhor sobre que vontades e desejos da carne são esses. Observe o seguinte, Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mesma expressão que apareceu em Efésios 2. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E quais são essas vontades e desejos? Olha a lista no verso 19. Observe que tipo de lista é essa, irmãos. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúme, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Irmãos, apareceu alguma coisa boa nessa lista? Apareceu alguma coisa boa? De jeito nenhum. Aí Paulo apresenta alguns dessas vontades e desejos da carne. Sabe, o nosso coração naturalmente, ele é voltado, infelizmente, para o mal. O salmista diz no Salmo 51, no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O meu coração e o seu coração, se nós formos dar ouvidos a ele, e se nós fôssemos fazer o seguinte, deixa ele seguir o caminho, né? Deixa eu cumprir o que o meu coração deseja. Aí está as vontades e desejos da carne, que o ser humano naturalmente tem. E observe o seguinte, não estou falando que todo mundo praticou tudo isso aí, né? Mas essa lista ela apresenta diversas práticas, né? Vários pecados, mas todos esses itens que essa lista apresentou, observe o mundo ao seu redor. Não estão presentes no nosso mundo, ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso país, no nosso contexto? Pois bem, naturalmente, irmãos, nossos desejos, eles são maus. E isso aí, essas coisas ruins, o ser humano consegue fazer sem nenhum tipo de esforço. Faz de olho fechado. Naturalmente, nosso coração é voltado para essas coisas. Todas as coisas que nos afastam de Deus. E por realizarmos pecados, esses atos que aqui são descritos apenas alguns deles, mas por conta disso, a nossa condição como filhos da ira e filhos da obediência era a morte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É assim que Paulo começa Efésios 2, verso 1. Só que graças a Deus, irmãos, que Efésios 2 não para no versículo 3. Porque Deus enxergou essa nossa condição e fez o quê? Vamos voltar para Efésios? Volte aí 2 páginas à frente, a partir do verso 4. Irmãos, Deus viu os seus filhos, filhos que Ele criou de forma perfeita, filhos esses que eram a sua imagem e semelhança. Eles se tornaram filhos da ira, filhos da desobediência, dentre os quais nós fazemos parte. Mas verso 4 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém por isso. Deus nos enxergou em nossa condição, filhos da ira, filhos da desobediência. O nosso coração era voltado apenas para os desejos da carne. E ao cumprirmos os desejos da carne,
nós apenas nos encontrávamos à morte. Mas que bom, irmãos, que Deus nos alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia. Deus, o texto, versículo 4 e 5, fala que Ele é rico em misericórdia, né? E em seguida, no verso 6, fala que nós somos salvos pela graça. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido nessas duas palavras, graça e misericórdia, e existe talvez uma certa... mas qual que é a diferença, né, entre essas duas palavras, graça e misericórdia? Observe o seguinte, irmãos, a fim de ficar bem claro qual que é a diferença entre cada uma delas, misericórdia e graça. A definição de misericórdia, bem simples. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Essa é a definição de misericórdia. Nós merecíamos a morte, por conta dos nossos delitos e pecados. Recebemos a morte, irmãos? Não. Ou seja, Deus foi misericordioso. E graça? Graça é você receber o que você não merece. Nós merecíamos a vida, irmãos? Não. Mas Cristo nos concedeu a sua vida. A vida que era dele, Ele oferece para a gente. Ou seja, misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E graça é você receber o que você não é digno, o que você não merecia. Deus, Ele foi misericordioso conosco, porque a morte, que era o resultado das nossas ações, Ele nos poupou disso. Deus nos poupou da morte. E no lugar da morte, Ele nos deu algo que nós não somos dignos, que nós não somos capazes de alcançar: a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, graças a Deus, louvamos a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. Graça essa que nos dá um presente, um dom imerecido, né? Graça a isso, favor imerecido, algo que nós não somos dignos, mas que Deus nos ofereceu. Afinal, Ele em suma é amor. Posto então a diferença, né, entre misericórdia e graça, nós lemos o seguinte no verso 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou, afinal nós estávamos mortos, né? E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E chegamos no clímax desse capítulo, verso 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a mensagem central desse capítulo, irmãos. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Mas algo me chama a atenção, porque Paulo, ao mesmo tempo que ele fala de graça, no versículo 10, ele fala de boas obras. E eu não sei você, mas de vez em quando existe essa conversa, né? Mas então qual que é a relação entre a graça e as obras, né? O ser humano tem uma tendência de sempre ir para os extremos, né? Ou seja, um extremo é pensar o seguinte: a salvação única e exclusivamente através da graça, logo as obras não têm valor nenhum. O outro extremo é você falar o seguinte: eu sou salvo pela graça e pelas obras. Normalmente sempre existem esses dois extremos. De um lado, as obras não têm valor nenhum. Do outro, a obra é tão importante que ela acompanha a graça para garantir a sua salvação. Mas como encontrar um equilíbrio entre a graça e as obras? E esse capítulo explica para a gente. Paulo é fantástico, irmãos. Ele apresenta tudo de forma que ele nos leva a uma conclusão certeira. Observe o seguinte: para entender essa relação entre graça e obras, nós só precisamos fazer a pergunta certa para o texto. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, 3 perguntas importantes nós precisamos fazer para esse texto, a fim de entender o que aconteceu com a gente, a fim de entender o processo da salvação. A primeira pergunta, irmãos, que nós fazemos para o capítulo 2 de Efésios é a seguinte: nós fomos salvos do quê? E o versículo 1 traz a resposta: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos
em suas transgressões e pecados. Ou seja, nós fomos salvos da morte que veio por consequência do pecado. Ele nos salvou disso. Nós fomos salvos do quê? Da morte. Estávamos mortos por causa dos pecados. E Ele nos salvou. Mas Ele nos salvou, aí vem a segunda pergunta. Eu sou salvo pelo quê? E o verso 8 é a resposta. Porque pela graça. Vocês são salvos mediante a fé. A fé, Paulo apresenta a fé como um caminho que me leva até a graça de Cristo. Talvez você na sua casa também tenha alguns armários bem altos na cozinha, né? E quando você precisa encontrar algum tupperware, né? Alguma vasilha, aí minha mãe lá em casa, ela é assim, né? Quando eu não estou lá, para poder alcançar aquelas coisas que estão lá em cima, ela tem um banquinho. Aí ela sobe no banquinho e consegue alcançar o armário e pegar a vasilha. A fé, ela é esse banquinho que você sobe e te permite, né, alcançar a graça de Deus. Afinal, eu preciso ter fé que Cristo Jesus morreu por mim, veio a este mundo, realizou um sacrifício perfeito. Ou seja, através da fé, eu recebo a graça, e é pela graça que eu sou salvo. E aí o texto, irmãos, Paulo, ele também é bem claro, ao mostrar que as obras não têm valor salvífico nenhum, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E o verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. E aí agora, o que a gente faz com as obras? Nós fazemos a terceira pergunta. Só recapitulando, nós fomos salvos do quê? Da morte. Somos salvos pelo quê? Pela graça. Mas agora, irmãos, a terceira pergunta, nós somos salvos para quê? Qual que é o propósito da salvação? Qual que é o objetivo de Deus nos salvar? E o versículo 10, de novo traz a resposta. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Irmãos, quando você observa o versículo 10, algum outro texto na Bíblia vem à sua mente? Pois nós somos feitura dele. Que texto ecoa na sua mente? Gênesis capítulo 1, o verso 26 e 27 nós lemos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem e semelhança, por conta do pecado, ela foi manchada. A imagem de Deus agora ficou borrada. Ou seja, a graça, ela nos alcança para nos levar de volta ao estado original que nós fomos criados. Você e eu, nós fomos criados para ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós fomos criados para isso. E esse é o propósito da salvação. O propósito da salvação é a graça restaurando em mim e em você a imagem e semelhança do nosso Deus. Pois nós fomos criados feitura dele, para boas obras. Observe o seguinte, lá no início, quando Adão e Eva ainda eram perfeitos, ainda eram puros, que tipo de obras eles praticavam? Obras boas ou ruins? Boas, porque eles eram perfeitos, eles eram a imagem e semelhança do seu Deus. Mas após o pecado, toda aquela lista ruim que você viu em Gálatas 5, começou a fazer parte da humanidade, e nada daquilo está em Deus. Ou seja, irmãos, a graça, ela perdoa os nossos pecados, a graça, ela apaga os nossos erros, mas a graça, ela não acaba por aí. Cristo, ele realiza uma obra completa em nossas vidas. A obra da salvação não é uma obra pela metade. Além de perdoar os nossos pecados, a graça quer mais uma vez restaurar em mim e em você a imagem do nosso Deus. E é por isso que nós somos salvos. É para isso. Nós fomos salvos do pecado da morte. Somos salvos pela graça, para as boas obras. Percebe que quando você faz a pergunta certa para o texto, tudo se encaixa? Ou seja, irmãos, as obras realmente não têm valor nenhum quando o assunto é salvação. Através de obras, eu e você, nós nunca iremos alcançar o favor, a graça de Deus. Nunca. Não é o propósito delas. As boas obras, elas vêm na terceira etapa.
na etapa onde Deus restaura novamente a sua imagem na gente, porque nós fomos criados para isso. Eu e você, nós somos feitura dele, e o versículo 10 termina: vocês foram criados, feitura dele, para as boas obras. Esse é o propósito delas. Ou seja, nada de obras para aqueles que irão ser salvos, mas tudo de obras para aqueles que já foram. As obras, elas acompanham e elas testificam uma vida de alguém que já foi alcançado pela graça. E observe o seguinte: as boas obras que nós realizamos, ela vem da gente? É nós que produzimos? De jeito nenhum. Volta 2 páginas na sua Bíblia, volta lá para Gálatas 5. Essas boas obras que Paulo fala, elas são fruto de quem? Nós lemos, irmãos, Gálatas 5, verso 19, 20 e 21. Nós vimos as obras da carne. Isso aqui, eu e você, a gente faz de olho fechado, se deixar. Longe de Cristo, é isso que o nosso coração deseja. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, enfim, tudo essa lista que nós lemos. Mas olha só o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só o contraste, irmãos. Obras da carne, aquilo que o meu coração e o seu coração faz, deseja, sem Cristo, longe de Cristo, é isso que seria a nossa vida. Mas agora, quando a graça nos alcança, o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito, ele produz os bons frutos dele em nossas vidas. Essas boas obras que Deus quer produzir em nós, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não é algo que surge em nós, mas é o Espírito dele em nós. Espírito esse que, graças a Deus, está disponível para todos nós. Irmãos, observe o seguinte: esta lista que nós lemos, aqui no versículo 22 e 23, essas características, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, todas elas eu encontro em quem? Em Cristo. Todas essas características, todos esses elementos que estão aqui, né, que fazem parte do fruto do Espírito, todos eles eu encontro em Cristo Jesus. E Efésios 2:10 falou que nós fomos criados à feitura dele, em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, irmãos, o que a graça faz em nossas vidas é cada dia me tornar e tornar você mais parecido com Cristo Jesus. Porque alguém que foi salvo não pode continuar tendo uma vida guiada pela lista que nós lemos do versículo 19 a 22, lá de Gálatas 5. Pelo contrário, uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, ela a cada dia é transformada. E esse processo dura enquanto durar a vida, irmãos. Infelizmente, eu ainda não encontrei, se alguém achar, me avisa, a pessoa que alcançou a perfeição aqui nessa terra. Eu já rodei por algumas igrejas, mas nunca encontrei esse dito cujo aí, né, que alcançou a perfeição. Mas as obras de Deus, as boas obras que Ele quer que eu e você realizem, que nós realizemos nas nossas vidas, ela tem um propósito. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados, irmãos, para onde quer que nós andemos, qualquer lugar que a gente entre, no trabalho, dentro de casa, nas ruas, no mercado, no posto de gasolina, Deus, Ele quer ser revelado através de mim e de você, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Só que nós só podemos voltar a ser a imagem e semelhança dEle, se nós permitirmos que a sua graça atue em nossas vidas. Irmãos, no fim, tudo é sobre a graça. A graça um dia nos alcançou, a graça nos perdoou, a graça nos transforma a cada dia, é tudo pela graça. Essa graça que todos os dias me alcança e me transforma. E observe o seguinte, irmãos, com isso eu vou finalizar. Mateus capítulo 5, verso 16. Lá no famoso Sermão da Montanha, onde Jesus ali está falando com as multidões, Cristo explica o propósito das obras. Porque eu estou aqui falando sobre obras, obras e obras, né? Será que nós precisamos praticar boas obras, a fim de que as pessoas olhem para a gente e falem assim: nossa, olha como o Gabriel é bom,
olha como ele é, né, correto, justo. Será que esse é o propósito das obras? Será que as obras devem apontar para a gente? Qual que é o propósito, o objetivo delas? Mateus capítulo 5, verso 16. Cristo, ele fala o seguinte para os seus discípulos e fala para a gente hoje também. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que eles vejam o quê? As boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, irmãos, a graça, ela nos restaura, nos habilita a, mais uma vez, produzirmos boas obras, não para que as pessoas olhem para a gente e falem assim, nossa, como ele é santo, né? Como ele é bom. Não, não. Nossas obras, elas apontam para quem? Para o nosso Pai. Nosso Pai que está nos céus. Cristo Jesus explicou que as boas obras, que a graça de Deus em mim produz, elas fazem com que as pessoas glorifiquem o nome do nosso Pai que está lá nos céus. Ou seja, o propósito da salvação, o motivo pelo qual eu e você nós somos salvos, é para que aqui nessa terra, nós voltemos a ser a imagem e semelhança do nosso Deus. O propósito é que quando as pessoas olharem para você, elas não enxerguem o Fernando, o professor Wesley, a Pro Giovana, não. Eles devem encontrar e enxergar Cristo em nós. Eles devem encontrar o amor que existe em Cristo Jesus, a bondade que existe em Cristo Jesus, a mansidão que existe em Cristo Jesus, a benignidade que Ele tem. Entende? Esse é o propósito pelo qual eu e você nós somos salvos. Ou seja, salvação não é algo que visa apenas o indivíduo, mas quando você é salvo, e você demonstra isso através de uma vida transformada, outras pessoas também têm a oportunidade de conhecer o nosso Deus. E o meu desejo, a minha oração é que você seja coberto por essa graça, que a justiça de Cristo ela venha cobrir você, porque se nós formos depender da nossa justiça, Isaías capítulo 61 fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada. Mas Isaías capítulo 65 verso 8 fala que Ele nos cobre com as suas vestes de justiça, a justiça de Cristo em nós, o caráter dele através de nós, né, sendo manifestado através da nossa vida. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, e eu quero orar para que você nessa semana então possa viver isso, praticar isso, que o Espírito Santo dê força para você, para que através das suas boas obras, o nome do nosso Pai seja glorificado, que as pessoas conheçam Cristo através da sua vida. Eu quero orar por você. Quero te convidar, vamos ficar em pé juntos, com um ato de entrega, de adoração, um compromisso de que nós estamos motivados e compromissados de fato a cumprir essa missão. Tudo bem? Vamos orar mais uma vez juntos? Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela sua graça. Graça, Pai, que um dia nos encontrou, quando ainda éramos, Pai, filhos da ira, filhos da desobediência. Nós estávamos perdidos, ó Pai, e mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos encontrou, ó Pai. O Senhor é um Deus rico em misericórdia, é um Deus cheio de graça, Pai. E essa graça, ela perdoa os nossos pecados. Hoje nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, através das obras, Pai, que Ele realizou por nós na cruz, através dos méritos de Cristo. Obrigado, ó Pai, pelo amor de Cristo Jesus, e obrigado por essa graça que apagou, lavou os nossos pecados. E gratos somos também, ó Pai, por essa graça que todos os dias nos transforma, para que voltemos a ser, ó Pai, a sua imagem, a sua semelhança. Nós queremos, ó Pai, cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Obras essas, Pai, que nós não queremos que apontem para nós. Nós não queremos, Pai, nos mostrar, nos vangloriar, pelo contrário, Pai. Nós queremos que através da nossa vida, as pessoas possam glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Nós oramos por isso, pedimos ao Pai mais uma vez o Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém.